Boa tarde, quinto ano. Quarta-feira, vamos aí continuar nossa semana de avaliações. Como vocês estão, hein? Como que vocês estão aí? Estão conseguindo fazer? Espero que vocês estejam conseguindo fazer. Espero que eu esteja sendo clara, esteja conseguindo explicar, tirar as dúvidas. Lembrando, assistam o vídeo que eu gravo e assistam também a revisão, porque na revisão também eu faço toda a explicação de todo o conteúdo, tentando ser bem clara, bem sucinta, tentando usar exemplos. Então, assistam também, se vocês não conseguirem fazer só com o vídeo de hoje, assistam também da revisão que eu vou deixar, igual eu tenho deixado, vou deixar o vídeo de hoje e o da revisão também, para auxiliar vocês, para facilitar vocês. Então, vamos lá. Lembrando, vocês não vão tirar foto, não precisa tirar foto, vocês vão fazer, deixar guardado e na segunda levar para a escola, tudo bem? O ideal também é que vocês tentem fazer sozinhos, da mesma forma que vocês fariam se estivessem na escola. Então, na escola, geralmente, a tia lê, a tia explica, mas depois é cada um tentando fazer o seu. Então, eu queria que vocês tentassem também fazer sozinhos, até porque para eu conseguir avaliá-los, né? Ver o que vocês estão conseguindo compreender, para poder observar se ainda ficou alguma duvidazinha ou se não ficou. Então, vamos lá começar nossa avaliação. Hoje é avaliação de ciências. Na avaliação de ciências, nós vamos falar da energia, primeiro aqui nós vamos falar da energia, por exemplo. Apaguei, acendi, então a energia. Essa energia aqui é a energia elétrica, a energia que eu estou usando aqui na minha casa para poder gravar, para poder ligar o computador, que eu estou olhando a prova no computador, para o meu celular ter uma energia, uma bateria, eu preciso conectá-lo na tomada quando essa bateria acaba para recarregar, para ter a claridade, essa energia elétrica. Então, nós vimos que a energia elétrica, para que nós tenhamos ela aqui, ela vem através de uma fiação, mas de onde? De uma usina. Então, por exemplo, aqui em Angra nós temos uma usina, a usina nuclear, que também fornece energia, mas não é somente a usina nuclear, a usina hidrelétrica também. A usina nuclear, ela usa uma matéria-prima diferente da usina hidrelétrica. Ela usa urânio, que é uma pedrinha. Então, a partir dessa matéria-prima, ela passa por vários processos, nós já até vimos quando nós fomos na usina, até ser convertido em energia e chegar nas nossas casas. Geralmente, a maior parte da energia vem das usinas hidrelétricas. Qual é a matéria-prima da usina hidrelétrica? A água. Então, para a construção dessa usina hidrelétrica, é preciso um lugar onde tenha bastante água, água abundante e uma área extensa para a construção. Então, como que a água é transformada em energia? Nós vimos que as usinas, elas têm turbinas. E o que acontece? É como se fosse a hélice do ventilador. Quando a água bate nessa turbina, ela se movimenta, ela vai girando. Nós até fizemos essa experiência na escola antes de começar essa pandemia. Então, quando a água bate, a turbina vai girando. E essa força, essa velocidade que é transformada em energia que chega até as nossas casas. Mas uma coisa que eu sempre falo, tudo tem o seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. A energia é importante porque sem energia, principalmente dentro de casa, essa energia que nós usamos, televisão, banho quente, ar-condicionado, computador, videogame, ferro de passar roupa, máquina de lavar. Então, todos esses utensílios que nós usamos, precisamos da energia elétrica. Então, o lado bom nos facilita, mas para a construção de uma usina hidrelétrica, áreas florestais são desmatadas. Com isso,
pode ocorrer a extinção de algumas espécies de animais, porque o habitat é mudado, ela tem que sair dali, ou o lugar que ela fica não tem mais nutrientes, não tem mais substâncias que ela precisa para sobreviver. Cursos de rios são mudados, então peixes também acabam entrando em extinção ou morrendo. Então, há também casos de casas serem derrubadas por conta do espaço. Então, a construção da usina hidrelétrica, ela nos fornece energia, é bom em um ponto, mas em outro ponto ela acaba prejudicando a natureza. Então, tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio. Então, nós vimos uma coisa que eu sempre falo, tudo tem seu lado bom, tudo também tem o seu lado ruim. Então, com a construção de usinas, florestas são desmatadas, animais perdem seu habitat, podem entrar em extinção, cursos dos rios também são mudados, como que através da usina, como que isso é gerado em energia. Então, vamos lá. É a força da água que cai nas turbinas e esse movimento que vai nos fornecer a energia que chega à nossa casa como? Através da fiação. Então, a usina nuclear aqui de Angra não fornece energia diretamente para a nossa casa, fornece para outros estados. E a nossa energia, muita da nossa energia, a maior parte da nossa energia vem de usinas hidrelétricas, como essa que precisa estar o quê? Próxima da água, água abundante, um espaço amplo para que seja construída e acontece essas coisinhas, assim como tudo na vida. Tudo vai ter o seu lado bom, tudo vai ter também o seu lado ruim. E o que nós falamos também sobre a energia? Nós precisamos economizar. Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse ambiente, estou gravando, estou usando a minha energia. Quando eu sair daqui, o que eu tenho que fazer? Desligar. Então, há atitudes que nós devemos começar a ter em casa para economizar a energia. Então, por exemplo, vou abrir a geladeira. Vou abrir para pensar? Não. Vou pensar o que eu quero antes de abrir a geladeira. Pensei, abri, peguei, fechei. Então, dessa forma, uma atitude em que nós vamos estar economizando energia. Tem outras atitudes. Então, vocês vão pensar aí que atitudes são essas que vocês podem estar colocando aqui na número 2. Na número 1, vocês vão completar essas frases com as palavras que estão dentro do quadro. E na número 2, vocês vão pensar em atitudes, 2 atitudes importantes para que a gente possa estar economizando energia, tá bom? Vou gravar agora um outro videozinho explicando os demais conteúdos. Vamos continuar aqui agora. Nós vamos falar da questão 3 e da questão 4. O que nós vamos trabalhar? Perdão. O que nós vamos trabalhar aqui na questão 3 e 4? Corpo luminoso e o corpo iluminado. O que seria o corpo luminoso? O que seria o corpo iluminado? Por exemplo, onde eu estou agora está iluminado. Se eu apagar aqui a luz, vai ficar um pouco mais escuro porque eu apaguei a luz, está somente com a luz do telefone que está me filmando. Isso quer dizer que esse ambiente aqui, ele está sendo iluminado. Ele está sendo iluminado pelo quê? Pela lâmpada, através da energia elétrica, como nós falamos de energia elétrica. Então, todo esse ambiente, eu e tudo que está aqui nesse ambiente, nós estamos sendo iluminados. Se nós estamos sendo iluminados, nós somos um corpo iluminado. O que está nos iluminando? A lâmpada. Se a lâmpada está nos iluminando, a lâmpada é um corpo luminoso. Então, tudo aquilo que está iluminando algo, ele é um corpo luminoso. O que está sendo iluminado, ele é um corpo iluminado. Nesse corpo luminoso e corpo iluminado, nós vamos ter o corpo luminoso natural e artificial. Por exemplo, a lâmpada é um corpo luminoso e artificial, porque o homem que criou a lâmpada. Quando é natural? O sol. O sol é uma fonte de luz natural. O sol ilumina a terra. A fonte de luz natural. As estrelas são fontes de luz naturais. A lua durante a noite,
Nós a vemos o quê? Iluminada, brilhante, mas a lua não tem uma luz própria, ela não ilumina. A lua está sendo iluminada. Então, a lua é um corpo iluminado, não é um corpo luminoso. Por mais que pareça que durante a noite é ela que está clareando, ela que está iluminando a Terra. Mas ela está fazendo isso porque ela está sendo iluminada pelo Sol. Então, vamos lá. Tudo que ilumina. Se eu tenho aqui uma lanterna, não vai dar para ver agora por causa da claridade. Ó, tá ligada? Ó, apaguei e liguei. Se a lanterna... Ih, acabou a bateria. Se a lanterna está sendo usada para iluminar, ela é um corpo luminoso que está iluminando um objeto. Quando ela não ilumina, quando ela está sendo iluminada, ela é um corpo iluminado. Artificial. Então, vamos lá. Nós vimos também que quando a luz ultrapassa um objeto, essa luz pode ser opaca, pode ser transparente ou pode ser translúcida. Por exemplo, se eu for colocar a luz para ultrapassar essa agenda, não vai ultrapassar, porque ó, está impedindo. Então, esse material aqui é um material opaco. Se eu passo por um vidro que não tem nenhuma cor, que não tem nenhum detalhe, esse vidro eu vou dizer que ele é transparente, a luz vai passar. Agora, quando esse vidro, ele tem algum detalhe, ele é enrugadinho, ele tem uma cor, ele é fumê, como que vai ser essa ultrapassagem? Nós vamos dizer que ela é translúcida, porque não vai passar toda a luz por aquele objeto, vai passar somente parte daquele objeto. Por exemplo, aqui, ó, nesse vidro aqui, ó, transparente, porque não tem nenhum detalhe. Se esse vidro tivesse alguma cor, por exemplo, quando nós temos uma corzinha, então o que acontece? É translúcido. Então, relembrando, corpo luminoso, corpo iluminado. O que ilumina é o corpo luminoso. O que recebe a luz é o corpo iluminado. O corpo luminoso, ele pode ser natural ou artificial. O Sol é um corpo luminoso natural. A lâmpada, a lanterna, é um corpo luminoso artificial, porque o homem que criou, o homem que fez com que materiais como lanterna, como a lâmpada, iluminasse. Se eu acender uma vela aqui e apagar a luz, a vela que vai estar iluminando. Então, a vela será um corpo luminoso que está iluminando o ambiente que somos, que sou eu e todos os objetos que estão aqui. Então, a vela, ela não é natural, ela é artificial, porque o homem que criou ali a vela, o homem que criou o fósforo ali para poder acender, então a vela é um corpo luminoso artificial, porque foi criado pelo homem. O sol, as estrelas, o raio, quando daquele raio que sai aquela luz que ilumina, então são corpos luminosos naturais, que são da própria natureza. O homem não criou, o homem não modificou. A lâmpada, a lanterna, a vela são corpos luminosos que foram criados, então artificiais. E nós, tudo que recebe luz, não só a pessoa, mas um objeto, uma caneta, um animal, o planeta Terra que está recebendo a luz do Sol, somos corpos iluminados, ok? E o que vocês têm que fazer aqui na número 3? A número 3 está dizendo assim: complete o quadro explicando o que é corpo luminoso e corpo iluminado. Então, vocês têm que explicar o que é o corpo luminoso e explicar o que é o corpo iluminado. Não é necessário dar exemplos, não precisa, mas quem quiser explicar dando um exemplo também não tem problema. Por exemplo, eu quero explicar que é o sol por causa disso, disso e disso. Eu quero explicar que é uma lanterna por causa disso, disso e disso. Não tem problema. Se quiser explicar com exemplo, tudo bem. Número 4. Empregue a legenda correta. Então, tem um solzinho que vocês vão colocar no que for corpo luminoso e uma lua que vocês vão colocar no corpo iluminado. A vela acesa, se for corpo luminoso, um solzinho. Se for corpo iluminado, uma lua. Os animais, se for corpo luminoso, um solzinho. Se for corpo iluminado, uma lua. O interior da geladeira quando é aberta,
corpo luminoso ou corpo iluminado. A lua, corpo luminoso ou corpo iluminado. Estrelas e sol, corpo luminoso ou corpo iluminado. As plantas, corpo luminoso ou corpo iluminado. Corpos que não emitem luz, mas podem ser vistos porque refletem a luz que recebem dos corpos luminosos. Já está dizendo aí o que é. E a mesa é um corpo luminoso ou corpo iluminado. Lembrando que a legenda do corpo luminoso é um sol e a legenda do corpo iluminado é uma lua que vocês vão colocar dentro do quadrinho, tá bom? Já vou explicar o próximo. Vamos continuar aqui, então, com a nossa avaliação. Nós vamos falar agora de fonte de luz. A fonte de luz está bem ligada ao corpo luminoso e corpo iluminado. Vamos lá. A questão 5 diz assim: todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. A luz pode ser natural ou artificial. Então, a fonte de luz, de onde vem essa luz? Então, por exemplo, natural é quando é da própria natureza. E artificial é quando o homem que usou de algumas técnicas para emitir essa luz. Então, vamos lá. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz, que pode ser natural ou artificial. Fonte natural, nós temos o sol, nós temos as estrelas, nós temos os relâmpagos. Então, tudo que vem de forma natural, toda luz, toda fonte de luz de forma natural, que vem de forma natural, da própria natureza, uma fonte natural. Aquela que veio através do intermédio do homem, que o homem que modificou, o homem que criou, fonte artificial. O que vocês vão ter que fazer aqui? Escrever as palavras do quadro, tem um quadro com algumas palavras. Vocês terão que escrever as palavras nos seus devidos lugares. As palavras que estão relacionadas a fontes naturais, vocês vão colocar do lado do natural. As palavras que estão relacionadas às fontes artificiais, vocês vão colocar ao lado das fontes artificiais. Eu vou ler as palavras. Sol. O sol, qual é a fonte? Natural ou artificial? Se for natural, vamos colocar no natural. Se for artificial, vamos colocar no artificial. Lâmpada. A lâmpada é natural ou artificial? Fósforo. Natural ou artificial? Vela. Natural ou artificial? Relâmpago. Natural ou artificial? Fogueira. Natural ou artificial? E estrelas. Natural ou artificial? Então, vocês vão ver que eu tenho uma coluna de um lado com as fontes naturais e do outro lado com as fontes artificiais. É só colocar cada palavrinha de acordo com a sua fonte. Depois, nós temos a número 6, que nós vamos retomar um pouco também, falando do corpo luminoso, do corpo iluminado, que diz assim: vimos que os corpos iluminados comportam-se diferentes diante da luz. Dê exemplos de corpos transparentes, opacos e translúcidos. Então, vocês vão dando exemplo. Por exemplo, vamos explicar novamente. Ele pode ser transparente, ó, transparente. A luz vai passar aqui, vai passar totalmente por aqui, ó, transparente. Estão vendo essa bordinha aqui? Ela pode ser translúcida, aqui, ó, foi aquilo que eu falei. Quando, por exemplo, o vidro, ele tem alguns detalhes, ele tem como se fosse uma cor nele, a luz já não passa totalmente. Então, não passando totalmente, não passando da mesma forma que ela emite, translúcida. Além da translúcida, nós vamos ter também ó, outro objeto aqui. Se eu colocar uma lanterna aqui dentro para ultrapassar aqui, ela não vai ultrapassar, porque ela é opaca, ó. Então, nós temos o transparente, em que a luz vai passar totalmente. Translúcido, ela passa, mas não passa totalmente, ó, por conta dos detalhes, por conta da cor. E teremos também o opaco. No opaco, ó, a luz não vai ultrapassar.
ela não vai conseguir ultrapassar, ó. Então, é opaco. Temos essas três características: transparente, translúcido e opaco. O que vocês vão fazer aqui? Não é para explicar o que é transparente, o que é translúcido, o que é opaco. Não é para explicar. É para vocês darem exemplos. Exemplos de corpos iluminados. Os objetos, por exemplo. Isso é um corpo iluminado. Isso é um corpo iluminado. Isso é um corpo iluminado. Então, todos os objetos, tudo que recebe luz é corpo iluminado. Eu sou um corpo iluminado, vocês são um corpo iluminado. Então, tudo que vai ser iluminado é um corpo iluminado. Então, são esses exemplos que eu quero que vocês coloquem de corpos que são iluminados, mas são transparentes, que são translúcidos ou que são opacos. Por exemplo, a porta, a janela, tudo isso, todos esses exemplos são exemplos de corpos iluminados. Então, vocês vão ver, pode ser um de cada. Um exemplo de corpo iluminado transparente, um exemplo de corpo iluminado translúcido e um exemplo de corpo iluminado opaco. Pode ser um de cada. Lembrando, tudo que recebe a luz, tudo que a luz emite em cima é um corpo iluminado. Todos nós, todos os objetos que tem na nossa casa, as paredes, as portas, as janelas, todos são exemplos de corpos iluminados. Então, um exemplo de cada: transparente, translúcido e opaco. Vocês podem escrever e desenhar. Se só desenhar, não esqueça de escrever o nome para eu poder identificar depois, ok? Então, isso que vocês vão fazer na número 6. Já volto aqui para explicar outra coisinha. Vamos finalizar, então, nossa avaliação de ciências falando da última atividade. Na última atividade, nós vamos falar de bons condutores e maus condutores. Então, nós falamos da transferência de calor. Então, por exemplo, o exemplo que nós usamos, que eu mostrei no dia da aula e que está no livro, é sobre a pipoca. O que acontece com a pipoca? É uma transferência de calor. O calor do fogão que passa para a panela, que passa para o milho, que faz ela expandir e virar pipoca. Então, aconteceu aí uma transferência de calor. Então, por exemplo, é o que acontece também com o nosso corpo. Quando nós estamos com frio, o que nós queremos fazer? Colocar uma blusa de frio ou se enrolar no cobertor. Então, por exemplo, se eu estou com frio e vou me enrolar numa coberta, num cobertor, o que a gente pensa? Ah, o cobertor, porque ele é de pelo, ele é quentinho, a blusa de frio, de moletom, como tem aqueles pelinhos, por isso que é quentinha. Mas o que acontece? O calor está no nosso corpo. O nosso corpo que transfere o calor para o cobertor ou para a blusa de frio. Então, o que ele faz? Ele bloqueia que o calor saia do nosso corpo. Então, com isso, o calor volta. Por isso que nós ficamos quentes, não por causa do cobertor em si. É claro que alguns materiais, nós vamos ver, são bons condutores de calor, outros não. Então, por exemplo, cobertor com pelo é como se ele retesse muito mais o calor do nosso corpo do que um outro material. Mas o calor não está no objeto, o calor está no nosso corpo. Então, por isso que nós falamos dos bons condutores de calor e dos maus condutores de calor, e falamos também do isolante térmico, que seria o isopor. Por que o isopor é um isolante térmico? Porque o nome já diz, ele isola. Se eu colocar dentro do isopor um alimento quente, um pote, alguma coisa com alimento quente, ele vai manter o máximo que ele puder a temperatura daquele alimento. Se eu colocar, por exemplo, uma garrafa com água gelada, com gelo, ele vai manter o máximo que ele puder naquela temperatura mais baixa. Então, ele isola. Ele está isolando a temperatura, seja ela quente, seja ela elevada, ou seja ela mais baixa, seja ela fria. E os bons condutores de calor? São objetos como, por exemplo, essa colher de alumínio. Essa colher, ela retém muito mais o calor mais rápido do que, por exemplo, essa colher de pau, na madeira.
Então, a colher é um bom condutor de calor e a colher de alumínio. E a colher de pau não é um bom condutor de calor. Por isso que muitas cozinheiras preferem a colher de pau, porque ela consegue mexer o alimento por muito mais tempo sem queimar as mãos ou sem a mão ficar quente do que quando elas usam a colher de alumínio, porque por ela ser uma boa condutora de calor, ela vai reter o calor muito mais rápido do que a colher de pau. Então, os bons condutores de calor são aqueles em que o calor passa com mais facilidade, é transferido com mais facilidade, e o mau condutor de calor é quando o calor não é transferido com tanta facilidade. Quando vocês tiverem que classificar o isopor como bom condutor ou um mau condutor, ele vai ficar no mau condutor. Por quê? Porque ele não vai passar com facilidade. Ele vai manter ali a temperatura do que está dentro, seja ela quente, uma temperatura elevada, ou seja ela fria, uma temperatura mais baixa. Então, se você só tiver bons condutores e maus condutores, o isopor vai se encaixar nos maus condutores. A não ser que tenha o isolante térmico, aí o isopor vai ir para o isolante térmico. Entendido? Vamos lá então para a nossa atividade aqui, nossas últimas atividades. Vocês vão explicar o que são bons condutores e maus condutores de calor. Explicar, dizer o que é. E depois vocês têm aqui um diagrama com exemplos. Então, vocês não precisam dar exemplos do que são bons ou maus condutores. Só explicar o que é cada um. E aqui embaixo eu tenho exemplos, por exemplo, dos maus condutores e dos bons condutores. Dos maus condutores eu tenho borracha, madeira, plástico, cortiça, isopor, vidro, pedra, carvão, água, papelão, couro e ar. E nos bons condutores, cobre, zinco, alumínio, prata e ferro. O que vocês têm que fazer? Tem que encaixar esses bons e maus condutores aqui no diagrama. Então, tem número 1, do número 1 até o número 17. Mas eles não estão em ordem. Vocês vão ter que fazer o quê? De acordo com a quantidade de letras, vocês vão encaixar no diagrama os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, com bastante atenção. Voltando a falar, mesmo que vocês estejam fazendo em casa, vocês não têm um tempo pré-determinado para fazer como na escola. Nós temos horário de entrada, horário de saída, horário do lanche. Então, vocês têm tempo para fazer. Então, não precisa fazer com pressa, façam com calma, façam com bastante atenção, façam de uma forma organizada, para que eu consiga corrigir depois, porque vocês sabem que respondeu certo, mas eu não consegui ler, não compreendi, tá errado. Então, eu preciso compreender o que vocês estão escrevendo. Então, vamos fazer com calma, fazer com organização, sem pressa, vamos caprichar na letra. Lembrando também, início de frase, letra maiúscula, não podemos esquecer. Final de frase, temos que finalizar com algum ponto, com algum sinal de pontuação. No final, ou vai ser um ponto final, uma exclamação, uma interrogação. Não podemos esquecer. Atenção também na escrita das palavras. Eu não vou descontar pontos e escrever errado, somente em português, mas nós estamos no 5º ano, então já tem algumas palavrinhas que nós já aprendemos, então é falta de atenção muitas vezes quando escrevemos errado. Então vamos prestar atenção aí para ficar certinho. E outra coisa, envie as fotos. Enviem fotos então de vocês fazendo, manda para mim, para a gente poder estar postando. E vou só reforçar o que eu vou colocar, que eu coloquei no grupo, sobre o Dia das Mães. O Dia das Mães é comemorado no domingo, segundo domingo de maio. Infelizmente, esse ano não vamos poder fazer aquela comemoração como nós fazemos todos os anos por conta dessa pandemia. Não vamos poder fazer nenhuma lembrancinha na escola para poder estar entregando. Então, o que a tia vai pedir para que vocês façam? Cada um vai escrever aí um poema para a mãe. Se não quiser criar um poema, tá com dificuldade, escreve tipo uma cartinha do que vocês gostariam de falar para as mamães. Então, vocês vão escrever esse poema, escrever essa cartinha, vão filmar vocês lendo, vão me enviar
para tia fazer uma montagem para postar no domingo para as mamães, postar essa homenagem para as mamães. Lembrando, não é obrigatório, vocês não são obrigados a fazer, mas é legal a gente fazer uma homenagem para as mães, não é? Então, gravem aí um poema que vocês criaram ou uma cartinha com o que vocês gostariam de falar para as mães. O que vocês sentem, agradecer pelo apoio que elas sempre dão a vocês, dizer o quanto elas são importantes. Envia para mim, que no domingo nós vamos postar essa homenagem para as mamães, tá bom? Lembrando que o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo, mas todos os dias é dia de você demonstrar aí seu sentimento pela sua mamãe. Não espere chegar somente o segundo domingo de maio, tá bom? Então envia, grava, me envia, que nós vamos estar postando. E lembrando, não precisa tirar foto da avaliação de hoje. Vocês vão fazendo e na segunda-feira levar para a escola, tá bom? Beijinho, bom descanso e até amanhã.